Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Nós escolhemos para a noite de hoje um tema chamado A Marcha do Progresso. Mas antes, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, muitas alegrias. Não ficou bom? Feliz ano novo, que esse ano traga muita paz, traga muita felicidade, traga muitas alegrias, muitas bênçãos. Aí sim, né? É isso que a gente fala, né? A gente repete isso todo ano, não é isso? Mas é isso. Ano novo, vida nova. Ou é ano novo e vida que segue? Uma coisa é certa, todo esse clima de renovação, de vibrações, de esperança, de alegria, isso é bom, ele não é negativo, isso não é ruim. Nos estimula, nos dá ânimo, faz a gente respirar de forma diferente, sair um pouquinho daquele clima de nossa, não vejo hora, vamos acabar. Que é assim que a gente faz, né? Então ele é positivo. Não tem nada de crítica, tudo isso é um estimulante. Porém, chega um determinado momento que tem uma culpa. São muitas responsabilidades, são muitos compromissos, cada vez maiores e o tempo cada vez menor. Uma coisa que a gente não pode esquecer, mesmo no tempo tudo, é que nós somos proprietários. Isso mesmo, proprietários. Se preciso for, a gente coloca um bilhetinho na geladeira para não esquecer. Somos proprietários das colheitas que são resultado das nossas próprias escolhas durante o ano. Vou repetir. Nós somos proprietários da colheita que é resultado da plantação que nós fizemos durante o ano. Se preciso for, a gente vai comer de maneira. Certa vez perguntaram para o Buda: Buda, qual é o objetivo da vida? E o Buda respondeu: viver. Viver, isso mesmo. O objetivo da vida é viver. Viver com abundância, viver o presente, viver hoje, viver o agora. Se saciar da vivência atual, saborear o nosso dia a dia, a nossa vida. Porque o que eu acabei de falar na noite já não é presente, é passado. E o que está escrito aqui é futuro. E o agora? Eu estou sentindo o que eu estou falando? Vocês estão sentindo o que estão ouvindo? Isso é saborear o presente. Existem pessoas no final do ano que elas ficam minutos antes da virada do ano, elas ficam pensando: nossa, como esse ano foi difícil, quantos desafios, era um problema atrás do outro, mal acabava, mal já começava o outro. E doença, então, que teve uma que eu tive que carregar por meses. Como eu sofri, como foi difícil esse ano para mim. Nossa, que peso, não vejo a hora dele acabar. E outros vivem no mundo de nada, pensando no futuro. Eu vou fazer planos, ou, ai meu Deus, e se acontecer isso comigo? E se acontecer aquilo comigo? O que eu vou fazer se acontecer tal coisa? Sofre, se ocupa de um problema que não chegou, que pode até não chegar. Ou ele pode chegar e a gente nem está aqui para passar pelo problema. Não é? Então, viver é hoje, é o agora. De uma coisa, eu tenho certeza. Que se Deus deu metas para a gente, só podem ser metas que eu vou usufruir por toda a minha eternidade. Porque nós temos metas.
encontrou, vou casar, vou constituir família, vou programar em ter filhos. Na vida profissional, também tenho metas. Vou ver se eu consigo arrumar um emprego esse ano. Vou trocar de emprego, vou ganhar melhor, vou conquistar aquele cargo. Nos bens materiais nem se fala, né? Vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou sair do aluguel, vou comprar minha casa, vou reformar minha casa, vou me aposentar e morrer meu job. São metas, são planos, são sonhos. E Deus? Será que Deus tem planos para nós? Será? Deve ter, né? Bom, se eu, pobre mortal, tenho essa lista de metas, será que Deus tem pouco ou muito para mim? Para cada um de nós, será que Ele tem metas? Quais serão? Quantas serão? A doutrina espírita nos explica. A doutrina espírita nos ensina. Se existem metas, quais são as metas, quantas são as metas, como eu faço para atingi-la e qual percurso eu vou precisar percorrer para chegar até lá. Ai, não sei se você está falando a verdade. Não acredito muito, não. Pois é. Falta estudo. Porque eu acabei de falar de metas que Deus colocou para a gente e vocês estão olhando para mim, será? Quem responde? Os estudos. Quem responde? O conhecimento. Por isso, Kardec deixou um Pentateuco com bases filosóficas, explicando para a gente passo a passo da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, quantas vezes a gente vem, quantas vezes a gente vai, qual é o objetivo, qual é a meta. Aí tem a ciência, vai comprovando dia a dia, até hoje, o que está escrito lá na doutrina espírita. E a religião, então? A religião vem e fala, ela cala fundo no nosso coração. Cada um de nós sente, ou sentiu, ou vai sentir, no caso de jovens, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Por que é que eu nasci nesse país? O que eu estou fazendo nessa cidade? Por que eu nasci naquela família? A doutrina explica e o nosso coração grita de vontade de conhecimento. E a gente tem também outras obras literárias que contam todo esse trajeto, que comprovam. Autores, filósofos, escritores, estudiosos, Gabriel Delane, através das psicografias de Chico de Paulo, o Espírito Neto de Campos, quantos, Joana, como espírito, Raul Teixeira, eu vou passar a noite, Ivone Pereira do Amaral, que fala de etapas difíceis das nossas vidas anteriores, das escolhas que nós fizemos que foram equivocadas. Estão aí todas essas obras, nos mostrando, nos ensinando. Se Deus nos dá metas, quantas são e quais são? Será que são muitas? Acreditem se quiser. São só duas. Vejam vocês, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criador de tudo que nós temos, que nós vemos, que vivemos e sentimos. Duas metas para cada um dos seus filhos, para cada um da sua criação. É de se pensar, né, gente? Não é de se pensar? Não, não é de se pensar.
é de se estudar. Pensar não adianta. A gente tem que compreender. A gente tem que entender. Mas vamos às metas. Falei que são duas, né? Quando a gente fala que precisa estudar, eu vou dar um exemplo aqui. Nós pegamos um livro, uma obra, pode ser um romance, não precisa ser nada técnico. A gente lê, nossa, que livro lindo, que história fabulosa, magnífico, adorei. A gente pega esse mesmo livro, essa mesma obra e conversa, e discute, e compartilha, e dialoga, e troca ideias com outras pessoas. Aí nós vamos ver que tem visões diferentes, que o que eu achei que eu entendi, eu estava equivocada, que existe um outro olhar. Olha como isso alarga a nossa visão, isso alarga o nosso entendimento, isso alimenta a nossa inteligência, a nossa intelectualidade. E qual é a primeira meta que Deus nos impõe através de suas leis? A evolução intelectual. Isso mesmo. Está lá nas obras, está lá na lei do progresso, a evolução intelectual. A gente não está falando, quando a gente se refere à evolução intelectual, a gente não está falando aqui de títulos acadêmicos, de diplomas, de cargos políticos, de posição social, né? Título de emérito, disso ou daquilo, nem religioso. Nós não estamos falando desse tipo de título, desse tipo de capacitação, porque essa fica aqui na Terra. A gente não leva esse título conosco. Claro que a gente não está negando aqui o tamanho que o planeta atingiu em termos de velocidade, tecnologia, ciência, desenvolvimento. A gente tem que acompanhar. A gente tem sim, mas não só o título acadêmico. Nós precisamos de conhecimento. Não é informação, é conhecimento. Nós vamos falar sobre isso também. Outro exemplo, as crianças que estão nascendo agora, não tem, nenhum de vocês tem dúvida do que está acontecendo. Quando elas conseguem formular uma frase, elas nos colocam em situação embaraçosa, mostram suas habilidades, suas capacitações com 2, 3 anos, fazem perguntas que nos colocam na saia justa, e nós temos que saber responder. E se respondermos com escusas, com dúvida, com uma entonação frágil, elas não vão perceber que nós não estamos certos no que falamos. Mais uma prova do conhecimento. E a avalanche de informações nas redes sociais, então? Nem se fala, né? Principalmente com a vinda agora da inteligência artificial. Isso é um capítulo à parte. É um capítulo que merece até uma palestra à parte. Mas nós precisamos estar atentos no filtro. O que nós estamos escolhendo de informação? Quais são as fontes que nós estamos escolhendo para nos atualizarmos com o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Nós precisamos usar filtro. Informação fútil, ela só serve para a gente aplicar em roda de amigos. Para ter uma piada melhor do que o outro, para falar das celebridades que estão por aí, qual é a fofoca do momento. Só. O que eu trago para mim com esse tipo de informação? O que eu tenho que buscar para mim é aquela
informação que me convida a fazer pesquisa, que me aguça a saber mais, a consultar, a discutir, a buscar fontes, porque esta informação, quando ela é embasada com conteúdo sério, ela nos leva ao conhecimento. E o conhecimento ninguém nos tira. E o conhecimento é o caminho para o desenvolvimento intelectual, que é a primeira meta. Vocês vejam como as coisas estão ligadas. Eu trouxe aqui um contexto muito interessante, eu peço licença para vocês para eu ler. A informação, ela se torna conhecimento quando ela nos leva a exercitarmos a inteligência. E essa inteligência nos habilita à evolução intelectual, através do desenvolvimento lógico e racional. Faz sentido? É isso. No Livro dos Espíritos, na questão 783, a espiritualidade amiga deixa isso que a gente acabou de falar muito claro. Eles dizem assim: há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Acabamos de falar aqui sobre a velocidade das informações, dos conteúdos. Não é isso? Então, essa é a força das coisas, é o caminhar da humanidade. E eles continuam: quando, porém, um povo não progride tão depressa o quanto deveria, Deus o sujeita ao povo, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforme. Questão 783. Quer um exemplo disso? A pandemia. Nós não vamos aqui discutir se a pandemia foi resultado da mão do homem ou não. Isso não vem ao caso. Mas ela trouxe um ensinamento. Quem teve olhos para ouvir, ouviu. Quem ouvidos para ouvir, ouviu. Quem teve olhos para ver, viu. No mínimo dois. Primeiro, nos relembrando, não é ensinando, é relembrando a importância do convívio em família. Conviver com o pai, com a mãe, com o filho, com o avô, com a sogra. Tinha que ficar em casa. Isso trouxe uma lição. Isso estava implícito, um alerta. Quer ver outro recado do plano maior com a pandemia? Foi a gente receber na cara a prova de que nós não somos donos da nossa vida. Que a gente pode sair daqui a qualquer momento, deixando tudo e todos. Então, o que é importante, além de mim? Nós não somos nada. Nós podemos ser tirados daqui a qualquer momento. Eu agora. Bom, vai ter trabalho porque são 107 quilos para levantar. Mas é só isso? E o que eu vou levar? Eu vou levar o conhecimento. O corpão, não é corpinho, né? O corpão, ele vai ficar aqui. Eu vou levar o conhecimento. Uma questão para a gente pensar. Esta sim é para a gente pensar. Eu vou repetir trecho da instrução. Quando este crescimento está muito lento, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforme. Veja que os Espíritos falam que o abalo pode ser físico ou moral. E aí entra a questão da doença.
quando acontece repentinamente uma doença no seio familiar. Aquela doença não necessariamente é uma prova para aquele que foi acometido. Ela pode ser um alerta. Ela pode ser um despertar de consciência de quem está no seu entorno. Existe uma mensagem ali, naquela doença acometida. E não necessariamente é do doente, pode ser do seu familiar que o assiste. Nada ao nosso redor, nada na nossa vida não faz sentido. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, tudo. Deus não é inteligência suprema? Em alguns casos, para esse doente, esse acamado, pode ser uma dádiva, não necessariamente uma dívida. Pensem nisso. Minha vida estava indo muito bem, de repente, eu senti uma dor no estômago. Fui fazer exames. Me acometi uma doença. Claro, tratamento físico, humano, segue. Mas e o meu emocional? E o meu espiritual? Eu, espírito. Eu preciso me conectar. Pai, qual é o recado? Me ajuda. Me sustente naquilo que eu preciso passar. Me acolha naquilo que eu tiver de merecimento e abrevie essa situação. Só isso. Nessa fase em que nós estamos, todos nós na evolução intelectual, nós já passamos por 2 estágios. O primeiro, o estágio do primitivismo, quando a gente vivia sobre instintos, cuidar do próprio, ir atrás dos alimentos para subsistência, se defender dos predadores, dos inimigos. Vejam quanta inteligência foi desenvolvida nesse período do primitivismo. E quando nós estávamos num estágio em que nós entendemos a condição, nós passamos a ganhar um atributo. Esse atributo chama-se livre-arbítrio. Nós estávamos em condições e ganhamos. E ele é importantíssimo, porque quanto mais eu sei, mais eu tenho a opção de fazer escolhas. Lembrando que somos proprietários. Então, a nossa meta é fazer boas escolhas. E tem o segundo estágio. A gente sai do primitivismo, ganhou o atributo e entramos no segundo estágio. O estágio de provas e expiações. Exatamente onde a gente se encontra hoje. Exatamente onde a gente está agora. Simples assim. Hoje, a gente tem que conviver em sociedade, que é prova e expiação tudo junto e misturado, né? A gente tem que promover o bem comum, ainda está difícil, porque a gente ainda fala primeiro eu, depois os meus, e se você merecer, eu vou pensar se eu posso fazer algum bem para você. Então ainda está difícil. E fazermos melhores escolhas. A gente tem livre-arbítrio? Tem. Fazemos escolhas? Fazemos. São as melhores. Quando a gente conseguir fazer melhores escolhas, a gente vai conseguir sair desse estágio e passar para o terceiro. É como escola. Estudo, vou passar de ano, só se fizer prova. E se fizer boas escolhas na prova, é a mesma coisa. Para eu passar de ano, eu preciso passar por uma prova. E essa prova tem que ser bem feita. Como? Através de uma boa escolha. Que escolha? Estudar. E a chave que a gente vira
para saber se a gente está fazendo essa boa escolha. Sabe qual é? Ela tem um nome. Como assim uma chave que vai virar a condição da minha vida tem nome? Tem. Ela se chama amor. Essa é a chave que a gente vira na hora das escolhas para a gente poder mudar de estágio. E a gente não pode dizer que não sabe, porque Jesus esteve aqui. Além dele ser guia, modelo, toda a vida dele foi um exemplo de amor. Todas as atitudes dele foram de amor. Todas as vezes que ele silenciou foi amor. E como se não bastasse, ele ainda falou. Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, ou seja, de todos os poros do meu ser. Eu tenho que amar. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente descobrir esta chave, que ela não vem de fora, ela está aqui dentro, a gente conseguiu passar para o terceiro estágio. E é no terceiro estágio que a gente vai conhecer a segunda meta de Deus impostas para nós, que é a evolução moral. A doutrina espírita nos esclarece muito sobre isso. Amarás teu Deus sobre todas as forças, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Aí está a chave, entendimento e coração. Evolução intelectual e moral. Essa é a chave. E teu próximo como a ti mesmo. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Só tem uma imposição para isso: fazermos boas escolhas. Não tem outra. Se eu não fizer boas escolhas, eu não amo a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não vou amar meu próximo. Se eu não amo a mim mesmo, não amo meu próximo, eu não posso amar Deus. Olha só, gente, foram duas metas só. Por isso que quando a gente fala que a doutrina espírita, ela alarga o nosso entendimento, e esse entendimento é através do compartilhamento. Esse compartilhamento a gente só consegue com outro, com uma outra experiência, com uma outra idade, com outro pensamento, com outro gosto, com outra forma de ver e viver. É um estudo em grupo. Joana de Ângeles, ela tem uma frasezinha deste tamanho. Ela foi cirúrgica. Está no livro Leis Morais da Vida, no item 37. Ela diz assim: amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Exatamente o que a gente comentou, exatamente o que a gente trouxe aqui para todos vocês, com todo carinho. Aquela frase, querer é poder, ela está correta. Ela está correta quando a gente olha com os olhos do Espírito. Porque eu não posso dizer que querer é poder e eu não conseguir um bem material se eu não trabalho. De forma lícita não consigo. De forma ilícita, tem escolhas à vontade. Lembrando que, se eu optar pela forma ilícita, além de eu patinar na minha própria evolução, ainda vou ajudar a atrasar o progresso. Aí vem os espíritos que nos lembram, né? Que Deus, de tempos em tempos, nos coloca em situação difícil para que tenhamos um abalo. Hello, acorda. Ei, o que você está fazendo?
Esse abalo pode ser físico ou moral. E isso é o que vai impulsionar a nossa vontade de mudar, nossa vontade de passar para o terceiro estágio, que fica nos mundos melhores, nos mundos que estão em regeneração, nos mundos onde o bem sobrepõe o mal, o bem prevalece, não existe competição. Aí a gente vai conseguir conjugar o verbo amar de outra forma. Amar é perdoar, conviver, entender, silenciar, orientar. E aí eu vou ficar a noite inteira com outros verbos que significam amar. Então, amigos, chegar na virada do ano e desejar que o ano traga paz, alegria, felicidade, esse tempo já passou. A nossa meta agora é outra. A nossa meta é vencer a nossa intolerância, sermos mais mansos, não sofrer porque o outro não mudou. A nossa meta agora é vencer a nossa própria impulsividade, não sofrer porque as coisas não deram certo e eu vou fazer do meu jeito, aconteça o que acontecer. A nossa meta agora é vencer a omissão. Nós não podemos ser omissos diante de algo que prejudique a muitos. Precisamos parar de ser egoístas. Está bom para mim, eu vou que se vire. A gente não pode ser omisso. Porém, nós precisamos fazer essa mudança, nos posicionarmos sendo pacífico e pacificador. É possível? Absolutamente possível. E tudo isso é exercer o amor. E o que é o amor? A chave. Aonde está essa chave? No meu coração. Quem pode pegar? Só eu. Só eu posso pegar. Emmanuel, no livro Vida e Caminho, ele diz assim: ano novo é dia novo. Ano novo é buscar a harmonia com aqueles que não nos compreenderam até agora. Por isso que é dia novo, porque é hoje, é agora. Por isso que Buda estava certo. É o agora. Ano novo é cultivar o bom ânimo, dia a dia. Ano novo é renovar a oportunidade de aprender, de trabalhar e de servir. Quando a gente for abraçar alguém e desejar um feliz ano novo, abrace e diga com a voz que vem do coração: que bom que chegamos até aqui. Graças a Deus, até aqui chegamos. E pedir sim que Deus nos fortaleça na fé, na resignação, na compreensão, na perseverança, no perdão, para que a gente consiga caminhar nesse novo ano que estamos recebendo. Nós estamos tendo a oportunidade de receber. Aí sim a gente vai conseguir aquele terceiro estágio, que nada mais é do que o título da noite de hoje: a marcha do progresso. Prossigamos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amado e querido,
que os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos